Menopausa. Vamos falar um pouquinho desse assunto? Bom, todas as mulheres sabemos que nós vamos passar, enquanto meninas, pela menarca, primeira menstruação, temos o nosso decorrer da vida, onde nós vamos ter cólicas, TPM, uma certa irritabilidade, engravidamos e quando nós vamos chegando perto dos 45 até os 55 anos, é o momento que nós estamos caminhando para o climatério e para a última menstruação, que é a chamada de menopausa. Nós devemos ter, de modo inteiro na nossa vida, um estilo de vida que nos deixe mais saudáveis. Exercícios físicos, yoga, para quem tem um desbalancear hormonal, existem posturas no yoga que são muito interessantes, uma boa alimentação, podemos usar determinados alimentos que trazem alguns ativos que vão reagir em receptores estrogênicos, como a lentilha, grão de bico, o chá de hibisco, chá de erva doce, mas a gente tem que pensar um pouquinho mais em como eu irei amenizar os sintomas. A minha menopausa, apesar de ter sido, eu ter tentado manter um bom estilo de vida, exatamente nesse período da menopausa, do climatério e da menopausa, eu estava passando por momentos um pouco mais estressantes. Então, a baissâmia estava já no meio da sua vida, mas era um assunto muito novo. Então, uma empresa que está começando tem muito trabalho, aromaterapia quase ninguém conhecia. E também, se vocês lembram, eu já falei algumas vezes, eu tive a minha mãe durante 16 anos com a doença do mal de Alzheimer. E com isso, eu me descuidei um pouquinho. Então, fiquei um pouco mais pesada, estava acima do peso, exercício eu não fazia tão constantemente. E a yoga que eu falo para vocês, o yoga que eu falo para vocês, eu fazia de vez em quando. Mas os meus sintomas foram horríveis. Então, eu passei a engordar um pouco mais, eu tive pânicos, acordava no meio da madrugada sem saber o que acontecia, com crises de ansiedade, uma irritabilidade horrível, muitas dores no corpo, nos músculos, né? E aí, eu nunca usei hormônio, eu nunca tomei pílula, coloquei DIU 2 vezes, vocês sabem que eu tive 2 filhos de DIU, eu tenho 3, mas eu tenho 2 filhos de DIU, e usando os óleos essenciais e já estudando na época, se eu estou com 65, 47, deve fazer quase 20 anos, né? Então, a baissâmia, ela estava no começo, mas eu já estudava com uns 20 e poucos anos os óleos essenciais. E aí, eu fui buscar determinados óleos que têm cientificamente comprovação para melhorar os sintomas e que vão agir nos receptores estrogênicos. O que a gente tem muito certo é o óleo de erva doce. Ele basicamente ajuda muito em sintomas de desbalancear, quando você tem um hormônio um pouco mais exacerbado, desbalanceado, mas na menopausa ele foi um óleo que me ajudou muito, não só para equilibrar os hormônios, mas também me ajudou a diminuir um pouco o apetite, me ajudou um pouco na irritabilidade, porque ele tem, além dos trabalhar nos receptores estrogênicos, ele também age como um ansiolítico. O óleo de gerânio, ele basicamente não é um óleo que é chamado de estrogen-like, como é o óleo de erva doce e como é o óleo de salvia esclareia. Mas o gerânio tem muita ação por causa do citral, que é o neral e o geranial, ele ajuda a trabalhar muito essa parte de desbalancear dos nossos hormônios femininos. Então, o gerânio é um óleo que vai te ajudar, eu falo que é o óleo da mulher, porque ele ajuda desde a primeira menstruação com uma cólica até quando a gente entra na menopausa, e você pode usar inalando num colar aromático, você pode utilizar num aromatizador de ambiente, naquele plug no aromatizador elétrico, pode usar no óleo pós-banho, num hidratante, para o rosto, para minimizar rugas, acne, que também pode começar a aparecer na menopausa pelo desbalancear dos hormônios. Então, o gerânio é um outro óleo que eu gosto muito. E um óleo que também age muito e que nós chamamos de estrogen-like é o de salvia esclareia. E além dele ser um óleo que irá ajudar nessa fase da menopausa, ele também vai auxiliar muito na depressão, que você fica com a libido piorada,
começa a perder interesse por outras coisas e ele vai agir na dopamina. Então, esses 3 óleos são óleos maravilhosos para nós usarmos dentro do período que começa, que chamamos de menopausa. E aí, com o estudo de todos esses óleos, eu criei a linha Mulher, e que tem esse roll-on que é para a gente utilizar e levar na bolsa quando você tem algum desconforto, alguma coisa que te dê uma sintomatologia, um pânico ou alguma coisa assim. Então, óleos essenciais que podem ser usados na menopausa e também a linha Mulher, criada para vocês, mulheres que estão entrando numa fase de menopausa. Gostaram desse conteúdo?